O tema da aula de hoje de climatologia ecológica é a radiação solar. Mas antes de entrar realmente no tema radiação solar, nós vamos ver algumas informações sobre o Sol. Então a gente vai ver nos próximos slides os parâmetros físicos do Sol, como que é a estrutura, a atividade solar e o que a gente espera como futuro para o nosso Sol. Então, o Sol é a nossa fonte de luz e vida, e basicamente do que se trata o Sol? É uma enorme esfera de gás incandescente e dentro do núcleo dele acontece essa geração de energia através de reações termonucleares. Então, essa energia gerada dentro do Sol, por essas reações termonucleares, elas vêm em forma de radiação eletromagnética e chega no nosso planeta e gerando o aquecimento do planeta, coisas que a gente vai ver mais na frente na matéria. Então, como o Sol é um gás incandescente, ele não possui uma superfície sólida, né? Mas como a gente consegue ver essa superfície, a gente chama essa camada superior, visível, de superfície, porque ela não é transparente. Então, a gente não consegue ver essas camadas interiores, por mais que o Sol seja uma esfera gasosa. Então, essa imagem aqui ela mostra bem, né, em escala, se o Sol for desse tamanho, a Terra seria um pontinho que quase não está dando para ver aqui. A gente ter essa noção, né, do tamanho, né, do nosso planeta aqui, em relação ao Sol. Então, os parâmetros físicos do Sol. O Sol tem uma massa de aproximadamente 2 vezes 10 a 30 quilos, um raio de 695.500 quilômetros, ou seja, é mais de 100 vezes maior que o raio da Terra. Uma distância astronômica, que a gente chama de UA, que é a distância média entre a Terra e o Sol, é 149, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A temperatura do Sol varia, se for na superfície, é cerca de 7.700 Kelvin, mas no núcleo, no interior, onde estão ocorrendo as reações termonucleares, é 15 milhões de graus Kelvin. E a composição do Sol, ele é formado principalmente por hidrogênio, a maior parte, mais de 90% do Sol é hidrogênio. Depois a gente tem 8,7% de hélio e percentuais menores de oxigênio e carbono. E como o Sol é uma esfera de gás, a rotação dele não é por igual. Então, o Equador ele completa um período rotacional completo em 25 dias, enquanto os polos completam um período rotacional em 31 dias. Então, seria algo assim, se a gente parte, né, todos os pontos nessa mesma linha, na hora que começa a rodar, o ponto que está no Equador vai chegar antes do que os que estavam perto dos polos. Então, como que é a estrutura solar? Então, vou falar da estrutura solar vindo das camadas mais internas em direção às camadas externas. Então, a primeira estrutura seria mais interna, é o núcleo. Então, no núcleo é onde acontecem as reações termonucleares, que tem essa temperatura super alta de 15 milhões de graus Kelvin. Então, essa energia gerada por essas reações, ela vai ser transportada na superfície do Sol. Dentro do Sol, como ele é uma superfície gasosa, isso ocorre tanto por radiação como por convecção. Então, a gente tem, né, bolhas sendo formadas dentro da superfície dele, e essas bolhas indo para locais mais superficiais. E depois isso vai ser liberado em direção ao espaço em forma de luz e calor. A próxima camada é a fotosfera. A fotosfera é aquela camada que a gente vê, é a mais visível do Sol, que tem essa temperatura de aproximadamente pouco menos de 5.800 Kelvin. Então, se você conseguir enxergar ela com mais detalhes, né, por meio de instrumentos, você vai perceber que ela vai ter uma aparência como se fosse um líquido em ebulição. Então, ela tem uma aparência que ela é cheia de bolhas, que a gente chama de grânulos. Então, esse fenômeno, né, de estar em constante ebulição é chamado de granulação fotosférica. E cada grânulo desse na superfície solar
têm cerca de 5.000 quilômetros de diâmetro e duram cerca de 10 minutos. Então, o que são esses grânulos? Eles são os topos das colunas convectivas. Então, a gente tem essa convecção, né? Ou seja, um gás que está numa camada mais profunda do Sol é lançado para cima e ocorre tipo uma explosão, né, na fotosfera. A próxima camada é a cromosfera. Então, a cromosfera ela não é visível, né? Você não consegue ver, porque a fotosfera é tão mais brilhante que as demais camadas têm uma radiação muito mais fraca, a gente não consegue ver, exceto quando ocorrem os eclipses. Então, quando você tiver um eclipse, a Lua vai esconder a fotosfera e a gente consegue enxergar a cromosfera. E depois dessa cromosfera, a gente tem a coroa, que é a camada mais externa do Sol e a mais rarefeita. Então, a coroa também é possível de ser observada durante os eclipses. E ela tem um brilho equivalente ao da Lua cheia, mas próxima à fotosfera, ela não vai ficar visível. Então, por isso a gente precisa de eclipses para conseguir enxergar a coroa. Então, o fenômeno, né, que acontece na fotosfera, que é um dos mais importantes para o nosso estudo de radiação solar, são as manchas solares. O que são as manchas solares? Elas são regiões que aparecem mais escuras na fotosfera. Então, aqui a gente percebe que, por exemplo, tem uma mancha solar. Ela está mais escura do que essa superfície aqui. Então, o que significa? Essa mancha solar são locais que estão associados a intensos campos magnéticos do Sol, e nesse local não vai ter o quê? O fluxo convectivo. Então está ocorrendo essa ebulição em vários locais laranjas aqui, mas nesses locais pretos não. Então não está ocorrendo a ebulição aqui. Esses locais são mais frios do que os locais que estão na cor laranja. Esses locais são mais quentes e esses locais aqui, ó, são mais frios. E as manchas solares, elas são previstas porque elas têm um ciclo regular. Então, a cada 11 anos, você vai ter um período que tem um mínimo de manchas solares e um máximo de manchas solares. Quando a gente tem um número mínimo de manchas solares, a gente fala que o Sol está calmo. Quando a gente tem um máximo de manchas solares, a gente diz que o Sol está mais ativo. E o que isso significa em termos de quantidade de radiação que ele lança, né, para o espaço e chega aqui na atmosfera? Quanto maior for o número de manchas solares, maior é a atividade solar. Então, mesmo que a mancha solar seja uma mancha fria, conforme a gente vai tendo manchas solares, a gente tem em outros locais mais explosões solares. Então, na verdade, numa época em que existem mais manchas solares, o total de radiação do Sol é aumentado porque ele está muito ativo, tendo muitas explosões. Já quando a gente tem poucas manchas solares, significa que o Sol está calmo, a gente tem menos ebulição na fotosfera, então tem menos emissão de radiação solar em direção ao espaço. Então, como eu te falei, os ciclos são definidos, né? Então, são aproximadamente senoides. Então, nessas épocas aqui que as manchas solares, o número de manchas solares são máximos, chega um pouco mais de radiação, né, no planeta. E quando são mínimos, chega um pouco menos de radiação no planeta. Então, essa radiação, né, ela é formada dentro do Sol, dentro das camadas no Sol, sai em direção ao espaço e daí chega na nossa atmosfera. E aí, quando a gente agora está querendo começar a estudar a radiação dentro do nosso planeta, a primeira variável, né, que a gente precisa definir é chamada de constante solar. Então, o que é a constante solar? É a quantidade de energia solar que chega no topo da atmosfera. Então, cada planeta do sistema solar está a uma distância diferente do Sol, vai ter uma constante solar diferente. Então, para a Terra, a gente tem uma constante solar de aproximadamente 1.367 watts por metro quadrado. E outra coisa, né, como a Terra ela gira em torno do Sol numa órbita elíptica, significa que
algumas épocas do ano, a Terra ela vai estar um pouco mais distante do Sol, em outras épocas um pouco mais próxima do Sol. Mas na verdade esse desenho aqui foi feito com uma escala exagerada. Na verdade, essa órbita é quase circular, mas ela está exagerada aqui de propósito para a gente perceber que existe um momento que a distância é mínima, esse momento se chama periélio, e ocorre em 3 de janeiro, e tem um momento que a distância Terra-Sol é máxima, que a gente chama de afélio, que ocorre em 4 de julho. E nos dias 4 de abril e 5 de julho, está no meio termo, que é a distância de uma unidade astronômica. Então, a diferença, né, dessas distâncias, quando ele estiver mais perto do Sol, a distância mínima Terra-Sol é 147 vezes 10 a 6 quilômetros, e a distância máxima Terra ao Sol é 152 vezes 10 a 6 quilômetros. E a distância média, né, é 149,6 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Então, inicialmente a gente pode pensar, né, se a gente não pensar a fundo, então significa que quando a Terra está mais próxima do Sol, ela recebe mais radiação, e quando ela está mais distante, ela recebe menos? Não, não é isso que geram as estações do ano. Que se fosse assim, quando aqui, quando a Terra estivesse aqui no dia 3 de janeiro, deveria ser verão nos 2 hemisférios. Na verdade, não é. Nesse dia, a gente percebe, né, nessa época, a gente percebe que é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então, o que determina as estações do ano é um outro comportamento, que é o comportamento do fato do eixo, né, de rotação da Terra ser inclinado. Então, o fato desse eixo ser inclinado, na hora que a Terra ela começa a girar ao redor do Sol, vai ter épocas do ano que você vai ter um hemisfério mais voltado diretamente para o Sol, recebendo a radiação solar de forma mais perpendicular, e um hemisfério mais distante do Sol, e dessa forma vai receber a radiação solar de forma mais inclinada. É como se fosse uma lanterna. Vamos pensar que o Sol é essa lanterna aqui, né? Então a lanterna é a mesma, sai a mesma quantidade de radiação nos 2 desenhos. Só que um desenho, ela está disposta de forma mais perpendicular à mesa aqui, formando um ângulo de 90. Então, essa mesma quantidade de radiação está sendo utilizada para aquecer esse pedaço aqui de mesa. Já no caso que a lanterna está inclinada, a mesma quantidade de radiação vai ser usada para aquecer um pedaço muito maior de mesa. Então, o que a gente espera? Que aqui a mesa fique mais quente e aqui a mesa fique mais fria. Então, a lógica é exatamente a mesma para a gente pensar em termos de estação do ano para o nosso planeta. Então, o que a gente percebe? Que nessa época aqui, qual o hemisfério que está mais voltado para o Sol? O hemisfério sul. Né? Então, os raios vão chegar mais perpendiculares aqui e mais inclinados aqui, né? Vão chegar de forma mais inclinada aqui. Então, a gente tem aqui o nosso verão, e no hemisfério norte vai ter o inverno. Então, o dia que marca o início, né, dessas estações nesses respectivos hemisférios costuma ser 21 ou 22 de dezembro. E a gente chama isso de solstício de verão no hemisfério sul ou solstício de inverno para o hemisfério norte. Tanto na primavera quanto no outono, o planeta está voltado para o Sol praticamente no ângulo de 90 para os 2 hemisférios. Então, a gente tem, no caso aqui, em setembro, né, 22 e 23 de setembro, a gente tem a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte, e 21 e 22 de março é o oposto. É a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. E esses 2 dias a gente chama de equinócio. O que significa equinócio? Equinócio são os dias no ano em que o número de horas do dia é exatamente igual ao número de horas da noite. Então, o que acontece? No verão, os dias são mais longos. No inverno, as noites são mais longas. No equinócio,
o dia tem exatamente 12 horas, a noite tem exatamente 12 horas. E por fim, a gente tem aqui no dia 21, 22 de junho, o solstício de inverno para o hemisfério sul, que está aqui mais afastado, com a face menos voltada para o Sol, por isso que é o nosso inverno, e o solstício de verão para o hemisfério norte, que recebe mais radiação porque está com a sua face mais voltada para o Sol. Então, o que gera as estações do ano, além, né, é uma junção de dois fatores: a translação da Terra ao redor do Sol e esse eixo, né, inclinado de rotação do nosso planeta. Então, se esse eixo varia toda a quantidade de radiação solar recebida pelo planeta e varia essas estruturas de estação do ano que a gente conhece. Então, é isso que gera primavera, verão, outono e inverno. Então, o que a gente espera, né, de futuro para o nosso Sol? Então, o Sol é uma estrela e todas as estrelas morrem um dia. Então, ela tem um ciclo de vida. Atualmente, o Sol ele segue aqui o ciclo de vida da estrela, ele está seguindo essa seta aqui, né? A gente está aqui, ó. Aqui é o nosso Sol. Ele está numa fase de tranquilidade, que é chamada de sequência principal. Essa fase de tranquilidade dura cerca de 10 bilhões de anos. Então, já se passaram 4,5 bilhões de anos. Então, a gente ainda tem pela frente 5,5 bilhões de anos de tranquilidade. Após essa tranquilidade, nosso Sol vai se transformar numa gigante vermelha e vai depois se transformar numa nebulosa planetária e depois virar uma anã branca. Então, muito antes disso, né, como a gente já pode perceber, o Sol ele vai aumentar de diâmetro e vai engolir os planetas do sistema solar. Então, em algum momento aqui, ó, nosso planeta vai deixar de existir. Então, seria algo assim, ó, ele está pequenininho, aí ele vai aumentar o seu diâmetro e vai ter uma ejeção de massa e vai virar uma estrela anã branca. Então, quem quiser saber mais sobre isso, astronomia, porque isso aqui foi só um resumo para a gente entrar na radiação solar, que é o tema da aula mesmo. Mas quem gosta dessa parte, quer saber mais sobre, tem alguns links aqui que eu separei para vocês se aprofundarem nessa parte. Então, agora que a gente já entendeu, né, de onde que vem a nossa radiação solar, né, do Sol, como que o Sol se comporta, a gente vai agora compreender como que é a natureza da radiação solar. Como que a energia solar é emitida e como se propaga. Então, vamos pensar em todos os passos, né, que foram descobertos. Essa questão ela foi elucidada por Einstein em 1905, que ele afirmou que a radiação solar ela se propagava por meio de pequenos pulsos ou feixes de fótons, que ele chamava de quanta, que é o plural de quantum. Então, como se fossem pequenos pacotes de energia individual. E aí definiu essa teoria de propagação de energia chamada de teoria corpuscular. Já Planck descobriu que esses quantas, né, esses pacotes de energia, eles estavam associados a uma frequência. E todas as frequências, né, de todas as radiações que têm a mesma frequência, têm a mesma quantidade de energia, ou seja, a energia é proporcional à frequência. Então, Planck definiu, né, que ó, a energia de uma radiação era igual à constante de Planck multiplicado pela frequência dela em Hertz. E, para lembrar, a velocidade da luz é o comprimento de onda dessa radiação vezes a frequência. Então, isso daqui pode ser substituído por isso. Então, a energia de uma onda, de uma radiação, né, solar, eletromagnética, ela depende de uma constante, de outra constante, né, que a velocidade da luz é uma outra constante, e do comprimento de onda. Então, vamos pensar, isso aqui é uma fração, né? Isso aqui, essa fração assim, ó, que H vezes C vai ser uma outra constante qualquer, A dividido por lambda. Ou seja, quanto maior for o comprimento de onda, menos energética a radiação vai ser. E quanto menor for o comprimento de onda, mais energética a radiação vai ser. Então, eu vou explicar depois vários tipos de radiação. Mas aí a gente percebe que, por exemplo, algumas radiações são muito danosas ao organismo e outras nem tanto. Por exemplo, a radiação, as ondas de rádio não são danosas ao nosso organismo. Têm comprimentos de onda muito grande. Então, elas têm uma energia
pequena. Mas os raios-x, por exemplo, a gente não pode tirar tantos raios-x, senão a gente pode ter problemas nos nossos genes. Então, esse lambda de uma radiação de raio-x é bem pequeno. É uma radiação muito energética, então pode nos causar danos. Então a gente tem que tentar lembrar disso. A energia é indiretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, conclusão: quanto maior for a energia de uma radiação eletromagnética, menor vai ser o comprimento de onda da mesma. E quanto maior for o comprimento de onda, menor é a frequência, né? Porque nesse caso, comprimento de onda e frequência é uma equação que só depende da velocidade da luz. Então, se a energia se propaga no espaço, de que forma ocorre essa propagação? Então, a teoria ondulatória conseguiu responder essa pergunta, porque propôs que a radiação solar ela se propagava em linha reta através de um campo eletromagnético em movimento ondulatório. Ou seja, o que é uma onda, né? A onda é uma perturbação periódica, né, uma oscilação de partículas, que existe uma forma que, por meio dos quais as energias se propagam, né? Mas o que acontece? Quando a gente pensa numa onda, a gente pensa em algo físico, né? Uma corda, você segura, uma pessoa segura uma ponta, a outra pessoa faz uma onda. Aqui, esse tipo de onda precisa de um meio para se propagar. Ou quando um barco passa numa água, ele gera ondas, né, que se propagam no meio aquático. A onda eletromagnética, não. A onda eletromagnética ela não propaga matéria, como a onda criada por um barco ou a onda criada por um balançar de uma corda. A onda eletromagnética ela propaga apenas energia. Por isso que uma onda que propaga matéria precisa de um meio para se propagar, mas uma onda que propaga apenas energia não necessita de um meio material para se propagar. Por isso ela consegue se propagar no vácuo. Por isso a radiação solar consegue sair da superfície solar e chegar na atmosfera do nosso planeta. Porque a natureza dela, dessa onda, ela consegue se propagar no vácuo, simplesmente por meio dessa radiação eletromagnética. Então, aqui, só para a gente saber, né? O que é a característica de uma onda? A onda é definida por uma frequência e um comprimento. A frequência é o número de vezes que ela passa por um ponto no espaço. Por exemplo, vamos pensar novamente numa corda, né? Alguém está segurando uma ponta e outra pessoa está mexendo. Quanto mais rápido uma pessoa mexer a corda, maior vai ser a frequência. Por quê? Mais rápido um determinado ponto da corda vai subir e descer. Se alguém sacudir a corda devagar, então a gente vai ter uma frequência menor. Então a frequência depende, né, de um ponto, quanto tempo ele oscila em relação a outro ponto. A frequência ela é expressa em Hertz, né? Hertz é a mesma coisa que ciclos por segundo. O comprimento de onda, ele já é uma distância entre dois pontos semelhantes da onda, ou seja, ou a distância entre dois picos de uma onda, ou a distância entre dois vales, a distância vai ser a mesma. Então, aqui tem um exemplo de uma onda senoidal. Então, como que são as ondas eletromagnéticas? Elas se propagam, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo, né? A onda está se propagando no sentido desse eixo C. Mas ela é uma onda de 3 dimensões, porque ela tem um campo elétrico, que é esse pontilhado, e ela tem um campo magnético, que é essa linha cheia. Então, sempre que for uma onda eletromagnética, somente o campo elétrico e o campo magnético é suficiente para a gente ter a propagação dela. Então, seguindo essa linha de raciocínio, radiação eletromagnética são todas as radiações que ocorrem, né, com esse campo elétrico e o campo magnético, só que depende do comprimento de onda dela, a energia. Então, para facilitar a gente separar essas radiações, de acordo com o tamanho do comprimento de onda, cada radiação tem um nome diferente.
Então, eu vou começar pelas radiações que têm os menores comprimentos de onda, ou seja, aquelas radiações que têm muita energia. A primeira delas é a radiação gama. Então, a radiação gama ela é emitida ou por materiais radioativos ou pelo Sol. Então, qual que é o tamanho do comprimento de onda dela? É cerca de 1 angstrom. O que significa 1 angstrom? 1 angstrom é 10 a menos 10 metros. Então, é algo bem pequeno. Então, ela tem um comprimento de onda muito pequeno e ela tem uma frequência muito alta. Por isso, é uma onda muito penetrante, porque ela tem essa energia muito forte. Então, ela costuma ser utilizada na medicina, em radioterapia e em processos industriais para a conservação de alimentos. Depois dos raios gama, a gente tem os raios X. Então, o tipo deixa eu só tentar apagar isso aqui agora que eu vi que está meio. Vou apagar aqui. Então, depois dos raios gama, a gente tem os raios X. Então, o comprimento de onda é um pouco maior do que o raio gama. E a gente tem uma energia um pouco menor que o raio gama. Mesmo assim, são equipamentos usados só na parte de medicina, radiografia e em estudos de estruturas cristalinas de sólidos. Os raios-x que são emitidos pelo Sol, eles praticamente não chegam à superfície porque eles são absorvidos na sua totalidade na alta atmosfera. Depois dos raios-x, a gente tem a radiação ultravioleta. Então, o comprimento de onda varia de 0,01 a 0,38 micrômetros. Então, só para lembrar, o que são micrômetros? Micrômetros é igual a 10 a menos 6 metros. Então, essas radiações, elas chegam na atmosfera terrestre, mas pouca radiação ultravioleta chega na superfície terrestre. Por quê? Porque quase a totalidade delas são absorvidas pelo ozônio que está na camada de ozônio na estratosfera. Então, graças a isso, a gente não é atingido em grande quantidade por essa radiação que tem um potencial cancerígeno para os seres humanos. Então, o ultravioleta, ele é dividido em 3 bandas, o UV próximo, o UV distante e o UV máximo. O UV próximo, ele vai de ponto. Eu vou começar até pelo UV máximo, né, para ir aumentando o tamanho do comprimento de onda. O UV máximo, ele vai de 0,1 a 0,2 micrômetros. O UV distante de 0,2 a 0,3 micrômetros. E o UV próximo de 0,3 a 0,38 micrômetros. Depois da radiação ultravioleta, a gente vai estudar uma radiação que tem muita importância ambiental, que é a radiação visível. É a única radiação que a gente consegue enxergar, que ela está num comprimento de onda visível aos nossos olhos. Então, antes de eu explicar melhor sobre a radiação visível, é só para a gente ter uma noção. A gente já viu aqui os raios gama, raio X, ultravioleta. Agora a gente vai ver as que estão faltando, que é visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Aqui a gente tem as frequências. Quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a frequência, mais energia. Então, essa é a energia maior. E aqui a gente tem energia menor. Qual o tamanho, né? Se eu fosse comparar o comprimento de onda a algo existente, né? O tamanho do comprimento de onda de raios gama é o tamanho de um quark, de um próton, de um núcleo. De raio X é o tamanho de um átomo, de uma proteína. Da ultravioleta é o tamanho de um vírus. Visível e infravermelho é do tamanho de uma célula. Micro-ondas têm o comprimento de onda do tamanho de uma abelha ou de uma bola. E as ondas de rádio têm o tamanho do comprimento de onda do tamanho de uma casa. Quais são as fontes dessa radiação? Tudo isso é emitido pelo Sol, né? Mas a gente tem outras fontes. Então, a gente tem aceleradores de partículas que emitem raios gamas, fontes radioativas que emitem raios gamas, tubos de raio-x que emitem raio-x,
fontes de radiação de síncroton, que emitem radiação ultravioleta, as nossas lâmpadas lasers, que emitem no visível. A gente tem aqui infravermelho, nossos corpos estão emitindo no infravermelho, né? As antenas parabólicas emitem no micro-ondas, nosso micro-ondas, né, na cozinha emite no micro-ondas. Antenas de rádio emitem ondas de rádio. Nosso Wi-Fi também está aqui nessa faixa do micro-ondas. Então vamos agora estudar o visível. Só para lembrar, o ultravioleta ele vai de 0,1 a 0,38 micrômetros. O visível vai de 0,39 a 0,7 micrômetros. Então, essas radiações contidas nessas faixas, né, de 0,39 a 0,7, elas são capazes de provocar uma sensação de cor no cérebro. Então, a gente consegue, né, decompor a luz branca através de um prisma e ver a radiação visível decomposta, conseguir enxergar a separação de cores. Então, isso ocorre por meio de um prisma ou também por meio da formação de arco-íris, quando a luz branca é a mistura de todas as radiações, de todas as cores. Então, quando ela passa por uma gota na atmosfera, uma gota de água na atmosfera, isso também é decomposto e a gente consegue enxergar o arco-íris. Então, né, a gente fala que, na verdade, aproximadamente o visível, ele é aproximadamente de 0,4 a 0,7 micrômetros. Os menores comprimentos de onda são as cores azul e violeta e os maiores são as cores vermelhas. Mas tem essa separação aqui toda de cores. Lembra que eu falei para vocês que quanto menor for o comprimento de onda, mais energia a onda tem, quanto maior, menos energia. Então, o azul e o violeta são radiações visíveis mais energéticas do que o laranja e o vermelho. E uma representação visual seria essa figura aqui, ó. Então, você vai o azul, verde, amarelo, laranja e vermelho e o comprimento de onda aumentando conforme ele modifica as cores. Aqui é um comprimento de onda mais curto, uma frequência maior, uma energia maior. Aqui um comprimento de onda mais longo, uma energia menor e uma frequência menor. Então, depois do visível, a gente tem a radiação infravermelha. Então, a radiação infravermelha ela varia de 0,7 a 1000 micrômetros. Né? E também tem uma separação em faixas. O infravermelho próximo, que vai de 0,7 a 1,1 micrômetros, o médio, de 1,1 a 3 micrômetros, e o infravermelho distante, que vai de 3 a 1000 micrômetros. Depois da radiação infravermelha tem as microondas, que são radiações que vão de 1000 micrômetros a 1 metro. E quando a gente chega no micro-ondas, a partir do micro-ondas, a gente já não se referencia a esse tipo de radiação em relação ao seu tamanho de comprimento de onda. Até aqui a gente está falando muito de tamanho de comprimento de onda. A partir daí a gente já começa a falar da frequência. Então essas radiações elas estão referenciadas em Hertz. Então, quando a gente pensa em frequência, a micro-ondas ela vai de 300 GHz a 300 MHz. E por último, a gente tem as ondas de rádio, que são o conjunto de radiações eletromagnéticas com frequências menores que 300 MHz, ou seja, isso seria um comprimento de onda maior que 1 metro, que são ondas que são utilizadas em telecomunicação e radiodifusão. Conclusão. Eu acabei de explicar para vocês os variados tipos de radiações em relação ao seu comprimento de onda. E aí a gente chega numa outra definição, que é chamada de espectro eletromagnético. Então, o conjunto de todas essas radiações que eu expliquei, dos raios gama até as ondas de rádio, né, de forma ordenada, ou seja, ordenar essas radiações em relação ao seu comprimento de onda, é chamado de espectro eletromagnético. Então, a gente tem aqui os comprimentos menores, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então, aqui a gente tem novamente uma figura com uma representação do tamanho das ondas de cada uma dessas radiações do espectro eletromagnético, o nome específico de cada onda, as fontes de origem, as frequências e a energia. Então, as menores ondas vão ter as maiores energias aqui.
menores comprimentos de ondas com maiores energias e os maiores comprimentos de onda com as menores energias. Então, voltando aqui, aonde que eu queria que vocês percebessem agora? Cada corpo emite um tipo de radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, a gente não emite só um tipo, né? A gente pode emitir variados tipos, mas isso vai depender muito da nossa temperatura. Então, por exemplo, se um corpo tem uma temperatura muito alta, tipo aqui, esse daqui, que é tipo o Sol, 5.800 e pouco, ele vai ter um máximo de emissão. Quanto maior for a temperatura do corpo, maior é a quantidade de radiação que ele emite e o comprimento de onda máximo vai se localizando em menores comprimentos de onda. Então, conforme a gente vai esquentando, a gente percebe que esses máximos vão se aproximando, se deslocando para a direita, que são os maiores comprimentos de onda. Então, isso é muito importante por quê? Porque a temperatura do Sol e da Terra são muito distintas. O Sol, ele é parecido com isso aqui, muito quente, né? Então, ele emite principalmente as ondas curtas. Já a Terra, ela emite mais as ondas longas. Então, o máximo de radiação emitida pelo Sol está dentro da faixa do ultravioleta. Então, ultravioleta visível para vermelho próximo, 0,3 a 4 micrômetros. Então, a gente chama de ondas curtas, as ondas emitidas pelo Sol de ondas curtas. Já a Terra, ela emite mais em ondas longas, o topo está no infravermelho distante. Então, aqui está o espectro, né? Isso aqui está normalizado. Claro que o Sol, ele envia muito mais radiação do que, emite muito mais radiação do que a Terra, mas isso aqui só foi para colocar todo mundo na mesma altura, uma normalização, porque o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Ondas curtas e aqui, ondas longas. Então, a gente precisa agora colocar, antes de entender as leis que regem o comportamento da radiação solar, a gente precisa de mais um pouco de definição aqui. Então, a gente vai começar a entender o que é a radiação de um corpo negro. Para isso, a gente precisa entender o que é um corpo negro. O corpo negro, ele é um corpo idealizado, hipotético, que ele é utilizado para a gente criar todas essas leis e depois comparar o comportamento dele com os corpos reais, que são os corpos cinzas. Qual que é a característica de um corpo negro? Ele absorve toda a radiação que incide nele e depois ele emite tudo, ou seja, ele absorve tudo, a absorvidade dele é 1, absorve totalidade, ele não reflete nada, a reflexão dele é 0, e no que ele absorve tudo e não reflete nada, ele emite tudo de volta. Então, ele é como se fosse um objeto com um pequeno orifício por onde a radiação entra, e dentro dele, essa radiação começa a ser refletida dentro das paredes dele, de forma que acaba sendo absorvida aqui dentro mesmo, ela não foge daqui. Permanece ali, refletindo e sendo absorvida até que ela seja completamente absorvida. Então, é um corpo hipotético por quê? Porque não existe um corpo negro real. Sempre a gente tem um pouco de reflexão, mas ele é criado para que a gente consiga fazer as leis. O corpo hipotético, né, que a física sempre precisa para criar as leis. Então, experimentalmente, a gente verifica que o corpo negro ele emite uma distribuição contínua nos comprimentos de onda. O comprimento de onda máximo, né, o pico, depende da sua temperatura. Então, aqui tem exemplos. Ó. Aqui é um exemplo do Sol. Ó. O Sol emite em vários comprimentos de onda, que vai dos raios de gama até as ondas de rádio. Mas o máximo dele está onde? No visível. Então, aqui está o Sol, né, entre esses dois. Se as temperaturas forem maiores, tiver uma outra estrela com uma temperatura muito superior à do Sol, ela vai emitir também todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, mas o ponto máximo dela vão ser ondas que têm comprimento de onda inferior ao visível. Então, ou é UV, ou é raio-x, ou é raio gama. Aqui. Então, a primeira lei da radiação que a gente vai aprender vai ser a lei de Planck.
A lei de Planck, ela nos diz que a intensidade emitida de radiação ou a radiância de um corpo negro, ela depende apenas da temperatura e do comprimento de onda da radiação. Então, a partir desse comportamento, né, é sempre esse comportamento, de qualquer que seja a temperatura, ela vai subir e depois vai decrescer. E esse máximo aqui, esse comportamento, depende da temperatura e desse comprimento de onda. O que a lei de Planck vai dar? Uma vez que você sabe, né, qual é essa curva, quando você utilizar a lei de Planck, você vai saber certinho um ponto dessa curva. Ponto que você precisa saber aqui. Como? A partir dessa equação que representa a lei de Planck. Então, a quantidade de radiação emitida, que é E, energia, radiação, radiância. B é porque é black, de um corpo negro, num comprimento de onda específico, vai ser igual a C1 dividido por lambda elevado à quinta potência vezes E elevado a C2 sobre lambda vezes a temperatura menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever isso. Eu vou reescrever isso aqui. É black, lambda, igual C1 sobre lambda elevado a 5 vezes E elevado a C2 sobre lambda vezes T menos 1. C1 e C2 são constantes que estão sendo dadas aqui. Lambda, o problema vai ter que dizer qual é a faixa do espectro que a gente quer calcular a energia e a temperatura em Kelvin. Então, a gente tem o primeiro exercício proposto aqui. Já que a gente sabe qual é a lei de Planck, o que a gente resolve com ela? Exercícios com esse tipo de enunciado. Determine a emitância, ou a radiância, ou a radiação emitida, tudo isso é sinônimo, de um corpo negro nessa temperatura aqui de 5.770, que é a temperatura do Sol, na faixa verde. Aí, se ele não falou qual é o comprimento de onda, a gente busca na tabela, percebe que a faixa verde ela varia de 0,5 a 0,578. Então, qualquer valor que a gente escolher aqui está dentro da faixa verde. Então, eu vou escolher o 0,5 para poder facilitar as contas mesmo. Então, como é que eu vou resolver isso aqui, né? Aqui, a gente tem que tomar cuidado só em saber usar a calculadora para não errar a conta. Então, essa energia aqui vai ser igual C1, 3,7427 vezes 10 elevado a 8 sobre o lambda em micrômetros, tá? 0,5 elevado a 5 vezes E elevado a C2, que é 1,4388 vezes 10 elevado a 4 sobre lambda em micrômetros multiplicado pela temperatura em Kelvin, tudo isso menos 1. Então, esse colchetes todos aqui, isso aqui vai dar 145,52. E essa resposta aqui, eu preferi botar só esse valor aqui, porque muita gente costuma errar essa conta na calculadora. Então, vai tentando aos pouquinhos, vai vendo se está batendo. Chegando nesse resultado aqui, faz as outras contas. O resultado disso aqui tudo vai dar 8,23 vezes 10 elevado a 7. Qual a unidade de medida quando a gente utiliza a lei de Planck? É o watts por metro quadrado por micrômetro, ou seja, uma energia em determinado ponto. Então, lembra que ele tinha mostrado um gráfico para a gente? Isso aqui é como o corpo negro emite radiação. A gente chegou em um ponto dessa curva. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto do lambda, 0,5 micrômetros. E a gente usou a lei de Planck para chegar na energia.
que é 8,23 vezes 10 elevado a 7 watts por metro quadrado por micrômetro. Então, sempre que a gente usar a lei de Planck, a gente vai estar resolvendo um ponto, calculando um ponto dessa curva, que é a curva de emissão de radiação de um corpo negro. Próxima lei da radiação é a lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann, ela nos diz que a emitância radiante total de um corpo negro é diretamente proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Como que ele chegou nessa equação? Vou relembrar aqui um pouquinho de cálculo diferencial para vocês, de forma bem breve. Vamos lá. Aqui, ó, é como um corpo negro emite radiação. Planck era só um ponto, né? Mas eu quero saber a radiação total, ou seja, eu quero saber a quantidade total que tem embaixo de todos os pontos. Então, ó, eu quero saber tudo, não quero só saber um ponto, quero saber tudo. Então, quando a gente tem uma curva e a gente quer saber a área embaixo da curva, o que a gente quer calcular? A integral. Como cada ponto desse é um ponto específico da lei de Planck, a lei de Stefan-Boltzmann é a integral da lei de Planck do zero ao infinito. Vocês não precisam demonstrar isso, mas é que eu já fiz a conta. Então, isso aqui seria uma energia total, tá? A energia total emitida por um corpo, ela é igual a sigma vezes T elevado à quarta potência. Ela depende somente da temperatura. Então, aqui a gente tem um exercício proposto. Qual é a radiação total, a emitância total, a irradiância total? Sempre que tiver o total, vocês têm que ligar uma luzinha. Total é Stefan-Boltzmann. No Sol, a gente já tinha calculado o Sol só para o verde. Agora a gente vai calcular o Sol total. Então, ó, a energia total do Sol vai ser o sigma 5,6697 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a temperatura do Sol em Kelvin, elevado à quarta potência. Então, a energia total vai ser igual a 6,28 vezes 10 elevado a 7 watts por metro quadrado. Então, agora, note que a unidade de medida mudou. Não é mais o watt por metro quadrado por micrômetro. Por quê? Não é mais em um ponto, em um micrômetro, são em todos os micrômetros. Então, é watts por metro quadrado. A próxima lei é a lei de Wien. A lei de Wien, ela diz certinho qual é o lambda estrela, o lambda máximo, que é o comprimento de onda para o qual a emitância é máxima. Ou seja, aqui são as curvas de emitância de diversos corpos negros em diversas temperaturas. Qual é o ponto máximo? Ou seja, como é que a gente calcula mesmo, gente, o ponto máximo de uma curva? É o ponto onde a derivada é zero. Então, de onde veio essa lei matematicamente? Foi pego a lei de Planck e qual o local que aquela derivada dava zero, porque a derivada, no início da curva, a derivada é positiva e depois ela fica igual a zero, depois a derivada fica negativa. Então, esse ponto aqui, né, quando a derivada foi igual a zero, nos deu a lei de Wien. Então, por exemplo, aqui, está vendo que tem várias temperaturas? Se a gente pegar cada temperatura dessa e colocar aqui na lei de Wien, a gente vai ter vários lambda estrela. Por exemplo, para essa temperatura aqui, 5.500 Kelvin, o lambda estrela é 0,53 micrômetros. Podem conferir depois. E para essa última aqui, o lambda estrela do corpo dessa temperatura vai ser 0,83 micrômetros, que é o que a gente esperava. Corpos com temperaturas maiores têm o seu pico de emissão em menores comprimentos de onda. Outra lei é a lei de Kirchhoff. E a lei de Kirchhoff, ela nos diz o seguinte, que tem que haver, se o corpo está em equilíbrio termodinâmico, é porque a radiação absorvida é igual à radiação emitida. Então, o corpo negro, ele absorve tudo, portanto, ele emite tudo.
Se o corpo for cinza, ou seja, ele não tiver a emissividade igual a 1, vai ser a emissividade menor do que 1, a gente vai ter outros componentes. Eu vou mostrar mais na frente. A gente vai ter a radiação absorvida, a radiação refletida e a radiação emitida. Todas as leis que a gente viu até agora, a lei de Planck e a lei de Stefan-Boltzmann, a gente calculou para um corpo negro. Agora a gente tem que calcular para um corpo cinza. O que, que muda? É só a gente multiplicar a emissividade. Por exemplo, o primeiro exercício, né, que a gente utilizou a lei de Planck, a gente calculou uma energia, ó, Black no lambda, era, vamos lá, deixa eu só lembrar aqui, 8,23 vezes 10 a 7, né? Aqui, ó, 8,23 vezes 10 a 7, corpo negro. Suponha que o exercício quisesse calcular para um corpo cinza que possui uma emissividade igual a 0,7. O que é que eu faço? Sabendo do corpo negro, é só multiplicar isso aqui por 0,7 e eu vou ter o E desse corpo cinza vai ser igual a 5,76 vezes 10 elevado a 7 watts metro quadrado micrômetro. Mesma coisa a lei de Stefan-Boltzmann. A gente tinha calculado, né, uma energia total emitida pelo Sol, que era 6,28 vezes 10 elevado a 7. Se o Sol não for considerado no corpo negro, for considerado no corpo cinza, ou é um outro corpo com a mesma temperatura do Sol, mas com uma emissividade igual a 0,7, não 1, né, que é a emissividade do corpo negro, eu multiplico esse resultado por 0,7 e eu chego que a energia total emitida por esse corpo cinza vai ser 4,40 vezes 10 a 7 watts por metro quadrado. Então, na prática, a única coisa que muda é que a gente tem que multiplicar a emissividade pelos valores calculados tanto pela lei de Planck quanto pela lei de Stefan-Boltzmann. Uma outra lei, uma lei de Lambert, que ela é a seguinte: quando a gente tem uma radiação chegando perpendicularmente em uma superfície, né, é uma quantidade máxima de radiação, mas se tiver uma angulação, ou seja, se for um telhado de uma casa, se for uma encosta de um morro, você tem uma plantação, ou se for porque não é meio-dia, está de manhã ou está no final da tarde, a radiação solar está chegando inclinada, está formando um ângulo Z com a superfície, a quantidade de radiação pode ser calculada pela quantidade de radiação que chega a 90 graus vezes o cosseno desse ângulo que a radiação faz com a superfície. Então, alguns estudos específicos usam muito a lei de Lambert para conseguir calcular, porque a gente precisaria calcular a quantidade real de energia que chega numa determinada inclinação. Então, queria só mostrar aqui que existe mais uma lei, apesar que nós não vamos usar tanto ela na disciplina. Então, os corpos cinzas, né, os corpos reais, qual é o comportamento deles, né? O corpo negro é uma superfície ideal. Então, o corpo negro ele absorve toda a radiação que é incidente nele, em todas as direções, em todos os comprimentos de onda, e depois emite a mesma coisa. O corpo cinza depende. O corpo cinza, parte da radiação incidente é refletida, parte é absorvida e parte é transmitida. Então, a nossa realidade é um pouco mais, né, diversa do que se a gente considera só corpos negros. Então, aqui vamos fazer uma aplicação dessa radiação, né, de corpo negro. Vamos calcular a temperatura de equilíbrio radiativo do planeta sem considerar a atmosfera dele. Então, planeta sem atmosfera. Então, o nosso planeta está em equilíbrio radiativo. É radiativo mesmo, tá, gente? Não é radioativo, não. Que radioativo vem de radioatividade. Então, quando a gente fala de radiação gama, são coisas radioativas. Mas aqui é equilíbrio, tem a ver com radiação. Então, é radiativo. Então, o equilíbrio radiativo significa isso daqui. Toda energia que entra é igual à energia que sai. Portanto, a energia que entra menos a energia que sai é igual a zero. Então, a energia que entra é a energia solar, a energia que sai
é a energia, é uma mistura, né? Então, aqui, quantidade de energia solar que entra, S, constante solar. Quantidade de energia que entra em comprimentos de ondas maiores, né, no infravermelho. Em relação ao Sol, zero, porque praticamente são ondas curtas. Aqui é como se fossem ondas curtas e ondas longas. Então, entra somente ondas curtas por meio da constante solar, não entra nenhum tipo de ondas longas devido ao Sol, porque o nosso planeta não tem atmosfera. Qual é a radiação que sai? O planeta emite ondas longas, então isso aqui é a quantidade emitida pelo planeta. E as ondas curtas que saem do planeta são as ondas curtas da radiação solar que bateu no chão, na superfície e voltou. Então, isso aqui é a parte refletida do Sol. A radiação refletida, ela é o albedo vezes a radiação que foi incidida. Então, alfa vezes S, albedo vezes a constante solar é o que está saindo do planeta. E B? Quem é B? Então, como a gente acabou de ver as leis da radiação, qual é a energia total emitida por um corpo? A energia total emitida por um corpo é a lei de Stefan Boltzmann. Então, isso aqui vai sair da lei de Stefan Boltzmann. Então, S é igual a alfa S mais B. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem, o Sol está distante da Terra e a radiação, né, que o Sol emite, ela vai estar sendo recebida por apenas uma face do nosso planeta, ou seja, a radiação solar ela chega, né, numa área que é como se fosse um corte, né, circular dessa metade do planeta, e a radiação terrestre é emitida pelo planeta como um todo, porque não é porque está de noite que a gente deixa de emitir radiação. O planeta continua emitindo pelo lado que está Sol, esse lado aqui está Sol, ou pelo lado que está de noite. Ou seja, a gente tem que perceber que a área que recebe radiação é menor que a área que emite radiação. A gente vai ter que multiplicar cada uma dessas radiações pelas respectivas áreas. A área que recebe radiação solar é πr ao quadrado. E a área que emite radiação solar é 4πr ao quadrado. Por quê? A área que recebe radiação solar é a área do círculo. A área que emite radiação solar é a área da esfera. Então, a gente multiplica, ó, 4πr ao quadrado, raio da Terra, tá? 4πr ao quadrado vezes S, vezes, ou πr ao quadrado vezes S é igual πr ao quadrado vezes alfa S, porque a reflexão ela só vai ocorrer no lugar que ocorre a incidência. Então, tanto a área que recebe a radiação solar, constante solar, como a área que reflete a constante solar, é a área do círculo, πr ao quadrado. E a área que emite Stefan Boltzmann, viu? Até que já foi substituída aqui por Stefan Boltzmann. A área que emite é 4πr ao quadrado. E aí a gente consegue, aqui eu vou fazer essa simplificação algébrica para a gente perceber como que daqui veio para cá, só para vocês não ficarem perdidos, tá? Primeira coisa, a gente percebe que π aparece em todos os termos, então a gente pode cortar o π de todos os termos. Então isso fica, ó. Outra coisa é o r ao quadrado, aparece em todos. Então, depois de cortar esses termos, eu vou escrever essa equação mais simplificada aqui do lado. Então, fica S é igual a alfa vezes S mais 4 vezes sigma vezes T a 4. Como eu quero descobrir a temperatura de equilíbrio radiativo do planeta, então eu vou isolar o T. Então, só para vocês terem bem isso em mente, é radiativo mesmo, tá? Porque vem de radiação. Importante isso. Vamos lá, isolar o T antes do igual. 4 sigma T a 4 é igual a S menos alfa S. Agora eu vou colocar o
S em evidência, S vezes 1 menos alfa. Agora, eu vou passar o 4 sigma para o outro lado. 1 menos alfa dividido por 4 sigma. Agora está apertadinho o espaço. Então, se T a 4 é igual a essa fração aqui, T é igual a S vezes 1 menos alfa sobre 4 sigma, tudo isso elevado a 1 sobre 4. Então, na apostila, vocês podem ver os valores, né, que a gente vai utilizar, né, para cada um dessas variáveis. O alfa ele já até comentou aqui, né, que é alfa ao albedo é igual a 0,3. Então, a gente bota aqui 0,3. S, que é a constante solar, a gente pode utilizar 1367. E o sigma é a constante de Stefan Boltzmann, é só a gente lembrar lá na lei de Stefan Boltzmann. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar nessa temperatura aqui, ó, T é igual a 255 Kelvin. Isso se a gente for passar para Celsius, né, subtraindo 273 Kelvin desse valor, a gente vai ter a temperatura em Celsius de menos 18 graus Celsius. O que isso significa? Que se a gente considerar nosso planeta sem atmosfera, se nossa atmosfera não existisse, a temperatura do nosso planeta seria menos 18 graus Celsius, ou seja, seria cerca de 33 graus Celsius abaixo da temperatura média que a gente tem hoje. Isso mostra o quanto é importante o papel da atmosfera na vida do nosso planeta, numa manutenção de temperatura que permita a vida. Então, a atmosfera ela precisa ser levada em consideração. A gente precisa entender como que a atmosfera ela vai interagir com a radiação solar, qual o papel da atmosfera em aquecer o nosso planeta, porque aqui a gente já percebeu que se a gente não tivesse atmosfera, nossa temperatura seria menos 18 graus Celsius. E não é essa temperatura. Por quê? Porque falta a gente compreender o papel da atmosfera sobre a radiação solar. E esse é o tema da próxima aula. Próxima aula, a gente vai entender qual o efeito da atmosfera sobre a radiação solar. Mas antes disso, vocês precisam fixar o tema. Então, qual é a lista de exercícios? A gente tem uma lista na página 17 da apostila, do 1 ao 12, exercícios mais focados na aplicação das leis de radiação, e temos mais 5 exercícios aqui teóricos. Então, tentem fazer, tentem entender e depois a gente vai tirando essas dúvidas. Eu vou ajudando vocês a fazer cada exercício passo a passo, especialmente esses aqui da apostila, que eu percebo que alguns alunos podem ter mais dificuldades. É isso, pessoal. Bons estudos.